Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao canal Vivendo a Última Hora. Vamos fazer aquela leitura maravilhosa aqui dos sábados. Vamos saber aí como ser amado está em relação a vocês e em relação a rival. Bora comigo? Se vocês estão chegando agora no canal, saiba que a espiritualidade tem uma mensagem muito importante a entregar para vocês. Então eu já peço, como forma de gratidão, que se inscrevam aí nesse botãozinho, ative o sininho para receber as notificações, curtam e, se puder, compartilha. Se vocês já são meus inscritos, minha imensa gratidão. Que Jesus abençoe todos vocês. Então, para hoje, meus amores, teremos duas opções, tá? Os budinhas, vocês lembram deles? Então, o budinha rosa ou o deck dos pandas na opção de número 1 e o budinha verde ou o deck do urbano, né? O deck urbano na opção de número 2. Vão mentalizando aí vocês, a pessoa rival, o ser amado de vocês, porque a gente vai trazer aqui para a mesa com revelações. Tá, meus amores? Vou fazer aqui o Templo de Afrodite, vocês sabem que é uma leitura comparativa, então é uma leitura um pouco mais extensa, mas vai ser assim, muito proveitoso, vocês vão gostar muito, eu garanto, tá bom, meus amores? Vamos lá, meus amores, vou aqui só beber um golinho d'água e a gente vai ler a mensagem do anjo e o conselho, tá bom? Vamos lá, mensagem do anjo aqui para nós. Uma mensagem do anjo aqui, gratidão, espiritualidade. Daniel, eu amo esse anjo. Eu amo esse anjo, meus amores. Salmo 102. Se você está passando por algum grande desafio, está indeciso quanto às suas escolhas, curva-se e peça orientação a Deus e invoque este anjo para protegê-lo contra as enfermidades e atrair sorte para a sua vida. Cuidado com pessoas vigaristas e que vivem por meios ilícitos. Meus amores, peçam orientação, proteção, peçam ao Senhor para guardar vocês e trazer à tona a verdade em todos os aspectos, tá bom? Confia no Senhor que Ele guarda vocês. Viu, meus amores? Vamos lá agora, uma mensagem aqui, um conselho do povo cigano. Um conselho do povo cigano para os meus consulentes. Gratidão, espiritualidade, gratidão. Um conselho do povo cigano para os meus consulentes. Meus amores, se movam. Olhem para as oportunidades, tá? Arrisquem. Vocês são intuídos o tempo todo para criar novas realidades, novas situações. Arrisquem, meus amores, que vocês vão conseguir obter o resultado que vocês tanto almejam. Vou ler aqui a mensagem para vocês. A segurança, a estabilidade, solidez, as conquistas de objetivos devem nos levar a programar novos projetos. A vida está em constante movimento, a tecnologia corre assustadoramente e todos que não quiseram para no passado devem atualizar-se constantemente, usando todo o seu potencial no próprio aprimoramento. Isto com certeza dará segurança. Gratidão, espiritualidade, gratidão. Bom, meus amores, então vamos lá, né? Vou aqui separar as cartinhas que vão complementar a leitura, tá bom? E a gente já dá início. Vou tirar aqui um conselho, tá, meus amores? Aqui, ó, um conselho espiritual, um conselho de luz, né? Para vocês, isso é para vocês, viu? Em cada leitura aqui, para vocês irem refletindo, agradecendo, transformando, mudando mesmo, viu, meus amores? Eu adorei essas mensagens aqui, eu acho elas maravilhosas. E lembrando que tá em inglês, meu inglês é o inglês de feira, vocês não vão me ouvir falando em inglês o que tá escrito na carta, porque eu não quero passar vergonha com meu inglês de feira, né? Mas assim, eu vou transmitir a vocês a mensagem essencial da carta, tá bom? Viu, meus amores? Vamos lá, deixa eu tirar aqui. Hoje eu vou fazer uma leitura
da mesa... Não é mesa real, gente. Do templo de Afrodite, tá? Só que eu vou fazer uma leitura um pouquinho diferente, que antes eu complementava com o Osho, e agora eu só vou pegar o desfecho no Osho. Eu vou abrir dentro do próprio deck essa leitura e essa interpretação, tá bom? Gratidão, espiritualidade, gratidão. Pronto, tá certo. E agora, né, vamos ver aqui as energias, né, predominantes aqui, tanto do ser amado para com vocês, como do ser amado para a pessoa rival aí de vocês, né, meus amores? Gratidão. Vamos ver aqui quais são os arcanos que estão aí mais fortes, quais são as energias mais fortes nesta relação, né, meus amores? Gratidão. Prontinho. Vou arrumar aqui, tá bom? E aí, meus amores, estão vendo direitinho as opções, né? Pausa o vídeo se vocês não tiverem certeza, ou então assiste os dois, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou iniciar aqui com o menininho rosa, opção de número 1, com o deck dos pandinhas, tá bom? Vou deixar aqui esse conselho espiritual para o final da leitura, certo? E vamos aqui. E o desfecho também, né, meus amores? Vamos aqui, vamos começar vendo a energia. Como o ser amado está em relação a vocês, a energia da temperança, e em relação à pessoa rival. Tá bravo, né, meus amores? Tá bravo. É a energia do diabo. O que acontece aqui, meus amores? Ser amado com relação a vocês tá recebendo cura, tá recebendo apoio espiritual, limpeza, renovação. E com relação a rival, é um ser amado que está se sentindo preso, que está se sentindo controlado, sufocado, que não consegue enxergar a luz e tá assim, numa energia assim muito agoniante. Ele está agonizando com essa rival. Aqui não tá gracinha. A situação pro lado da rival com essa energia aqui tá muito feia, viu, meus amores? Vou aqui, né, montar a nossa leitura. Intenções, sentimentos, né, a atração aí, os prazeres, as atitudes, e depois eu fecho também o desfecho, né, meus amores? Vamos saber aqui como o ser amado está em relação a vocês e como o ser amado está em relação ao rival. Mas eu posso dizer que a espiritualidade aqui já está tratando com essa energia aqui que veio para vocês, que é a energia da temperança, apesar de ser lento, de ser devagar, porque a cura, meus amores, muitas vezes ela é devagar sim, tá? Então, o que acontece? Ele está recebendo essa cura, essa renovação, o pensamento, a maneira como ele olha, como ele vê vocês, está mudando, está melhorando. É muito bom, gente, porque se antes o ser amado tinha raiva, tinha alguma coisa aí que não estava bem resolvida com vocês, agora ele está começando a enxergar direito e ele está vendo que o que liga ele a rival aí é muito material, é muito carnal, não é algo que se edifica, e ele está incomodado, ele já está realmente muito incomodado com essa situação. Vamos lá. Ó, vou deixar o desfecho aqui, tá bom? Eu complemento aqui. Vamos lá, meus amores. Já separei aqui. Vamos começar aqui vendo as intenções do ser amado com relação a você e com relação a rival, tá bom? Rei de espadas com a estrela. Nossa, que lindo, gente. O 4 de espadas com a rainha de paus. Olha, meus amores, vamos lá. A intenção aqui do ser amado com vocês é uma intenção de corrigir, de correção,
tá? É um ser amado que quer corrigir os erros do passado, quer corrigir as situações que não foram legais, que não foram gracinhas. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, porque esse deck é lindo, ele merece ser visto, tá? Ó, ele quer corrigir as atitudes feitas no passado, o corte feito, a intenção dele, meus amores, a intenção do ser amado de vocês aí é a de limpar, de curar, de ter um início ou um reinício com vocês, de poder curar a relação que vocês tinham, que vocês viviam. Não à toa veio aqui, perdão, eu já conserto, veio aqui a carta da temperança na energia dele. Meus amores, esse ser amado aqui está buscando cura, cura espiritual, cura do coração, superação das mágoas, sabe? Ele está buscando um renovo na vida dele. Isso aqui é muito bom. Intencionalmente falando em favor de vocês, está extremamente positivo. É uma cura, é um entendimento que ele fez um corte, que ele saiu da vida de vocês no momento que não era propício, que não era para ele ter feito isso, e agora ele reconhecendo o valor de vocês e reconhecendo como ele não teve na cabeça o juízo perfeito e a atitude racional que ele deveria. Ou seja, ele foi frio sim, foi racional, mas foi racional pendendo para um lado muito negativo, e agora ele quer consertar isso. E quais são as intenções dele com relação à rival? Meus amores, ser amado aqui, ó, intencionalmente já entende que se envolveu com essa rival. Aqui, ó, na carta da Rainha de Paus, a gente geralmente referencia, na maioria das leituras, como a outra, como a amante, como a pessoa, assim, que tem muito fogo, que tem um magnetismo muito grande, sim, um poder de atração muito grande, sim, é verdade. Mas é também aquela pessoa que chega sendo diferente, que chega, às vezes, tomando tudo, tomando para ela, tomando posse, controlando, fazendo coisas que não são gracinha. É o arquétipo mesmo, assim, daquela pessoa que chega depois, tá, meus amores? Então aqui é um ser amado que entende, intencionalmente falando, que ele se envolveu muito com essa rival aqui na questão do interesse carnal, do sexual, que ele envolveu de uma maneira que não foi muito correta, que ele negligenciou o conhecimento que ele tinha, os valores, o caráter dele, e que por conta disso ele acabou ficando muito estagnado nessa situação. Então o ser amado aqui, que intencionalmente falando, pretende sair dessa estagnação e de certa maneira se afastar dessa rival. Por quê? Porque ele não vê mais como algo que vale a pena, ele vê assim como algo que está prendendo ele, algo que segura ele nessa situação. Não tá gracinha. Aqui, meus amores, é um ser amado que tá assim, pegando visão dos erros dele, tá? Não é ninguém que tá falando, é o ser amado que está reconhecendo. Então vamos lá, quais são os sentimentos deles? O imperador, a torre, uau! O cavaleiro de paus, a estrela. Vamos lá, meus amores. Perdão aí se vocês ouviram algum ruído aqui. Provavelmente foi porque eu encostei no microfone. No micro-ondas não, no microfone. Ai, se eu tivesse um editor agora, com certeza isso viraria um meme. Vamos lá, meus amores. O que acontece aqui, ó? A energia, sentimentalmente falando, no amor, no sentimento, é um ser amado aqui que tem muita posse, tá? Tem um desejo muito grande de estar na vida de vocês, de participar da vida de vocês, de voltar para a vida de vocês. Não, eu não vejo aqui como um ser amado assim, com um sentimento assim de amor puro, genuíno ainda. É algo que está sendo transformado. Ele vai passar por um momento, por uma ruptura aqui, tá? É a carta da torre. Essa ruptura muito forte, viu? Que vai fazer com que ele mude os conceitos dele. Por quê? Porque ele precisa entender que vocês não são posse, que vocês não são objeto, que vocês são pessoas de valor. Inclusive, isso faz parte das curas dele, faz parte da terapia espiritual que ele está tendo, ele sabendo, ele ciente ou não, ele está passando por isso, tá? E assim, essa mudança, essa transformação vai permitir que ele perceba não só o amor, como o desejo de estar genuinamente com vocês e de trazer os atributos positivos do imperador na relação de vocês. Veio 2 arcanos maiores aqui no sentimento. É muito forte mesmo, tá? É uma relação que vocês têm aí que vai além só do momento e da situação agora. É algo que vocês já se conheciam, já se tratavam
E que aqui com a carta da estrela e a carta da temperança só me reforça que isso aqui, ó, é de eras. Vocês já se relacionam a eras, tá, meus amores? Então é o ser amado que precisa aprender a tratar vocês com mais respeito, né, com mais delicadeza, que desenvolver, expressar mais sentimentos por vocês para que ele possa de fato viver com vocês. E isso está sendo quebrado sentimentalmente falando. É um ser amado que está sendo lapidado pela espiritualidade, viu? E com relação a rival, olha só, gente. Essa carta aqui desse tarô, do tarô dos pandas, essa carta aqui, ela nem existe na contagem, é como se ela fosse a número 79, tá? Porque ela é um presente mesmo desse deck pra gente. Por quê? Porque ela é uma centelha espiritual, ela é uma centelha de luz. O que que acontece? Ser amado tá aqui, ó, sentimentalmente falando, ser amado tá entendendo, tá despertando espiritualmente para entender que o que ele viveu com essa rival foi apenas carne, apenas matéria. Aqui, ó, o rei de paus é um rei muito criativo, é um rei muito aberto, muito de inovação, só que também é um rei que não consegue segurar o brinquedinho no meio das calças, tá? É um rei, assim, que gosta, né, de desafios, que gosta dessas situações. Então ele acabou se envolvendo com essa rival e agora ele tá aqui, ó, despertando. Tá vendo, ó? É como se esse galho pequeno aqui com o qual ele foi se desenvolver, ele foi aí se aventurar, ele percebendo, ó, conforme o galho vai crescendo, vai espalhando, ele tomando a consciência de que ele precisa tratar melhor as questões do coração dele e não ir somente pela atração. Então o que que acontece? É um ser amado percebendo que não tem sentimento pela rival, que o coração dele precisa de mais respeito, de mais carinho e que ele tem que se desenvolver melhor, tá bom, meus amores? É muito interessante isso daqui, tá? Vamos lá, então? Quais são, assim, a questão do prazer? A gente está aqui olhando como é que o ser amado está em relação a vocês, como é que o ser amado está em relação ao rival. Então eu vou olhar aqui agora a questão do sexual, dos prazeres, né, da questão da intimidade, como é que ele está, como é que ele aborda a relação aí com vocês e como que ele aborda a relação com a rival. Ás de paus com o panda de pendurado, panda de cabeça para baixo. Interessante. Vamos ver aqui da rival. O 5 de espadas com o 10 de paus. Uau! Meus amores, olha só. Olha só que interessante. Ser amado tá muito querendo voltar para a vida de vocês, tá? Ser amado tá aqui pensando em como é que ele volta a viver, a curtir, a ter esses prazeres que ele tinha com vocês. Ele tá aqui tentando encontrar um meio, um novo pensamento, só que ele ainda não consegue enxergar com clareza. E por que que ele não consegue enxergar com clareza? Porque essa energia aqui precisa ser melhorada e ela já está sendo, só que é um processo lento, porque aqui, meus amores, temos a energia da temperança e a energia da estrela. Aqui é um trabalhar espiritual na mudança desse ser amado aqui. Se vocês vierem aqui falando, Lívia, eu não quero mais o ser amado do passado, então, meus amores, vai lá pro menininho, né, pro budinha verde ainda, que a gente vai ler daqui a pouco, tá? Porque aqui é pra quem está esperando. Aqui, meus amores, essa leitura tá muito clara. Ela é pra quem não sabe por que não consegue se relacionar com ninguém, passou um tempo, passa o tempo, não consegue despertar sentimento por ninguém e não tira. Esse ser amado vira e mexe, tá nos seus sonhos. Esse ser amado vira e mexe, tá aí mexendo com vocês. Esse ser amado vira e mexe, tá aí nos seus pensamentos, mesmo você não querendo, mesmo a sua razão dizendo não é, o seu coração diz é sim. Então, meus amores, essa leitura é para vocês. Por quê? Porque a conexão de vocês não é de agora, é uma conexão, ó, muito antiga, tá? E o que que acontece? É um ser amado aqui, ó,
que tem desejo, tá? É um desejo que ele nega, inclusive, tem muito desejo, só que ele nega isso, ele não admite e vai chegar num ponto que ele vai ter que, à medida que ele for descobrindo, à medida que ele for melhorando, questão de sentimento, ele vai descobrir meios de poder se aproximar aí de vocês, de poder voltar a se relacionar com vocês, meus amores, porque é o que ele quer. Ah, por que você tá falando isso, Lívia? Porque eu tô olhando aqui já pro lado da rival. E na questão dos prazeres, na questão da intimidade, da sexualidade, ser amado já está cansado. Esse relacionamento que foi muito fogo, que foi só paixão, paixão dá e passa. Amor fica, amor dura. Com vocês, amor. Com a rival, paixão, tá? Entenda, já acabou. É um ser amado ó, que já vê que não rende mais nada. É um ser amado que se sente derrotado nessa relação. É um ser amado aqui ó, que não sente prazer, que tá cansado, tá esgotado. Questão de intimidade aqui, questão de relacionamento sexual, já praticamente não tem. Por quê? Porque o ser amado não quer mais. Ser amado tá cansado dessa relação. Ser amado quer sair disso. Por quê? Porque sente que tomou uma atitude errada. Só que ele ainda tá no processo. Então, eu acredito aqui, meus amores, do jeito que tá caminhando, eu ainda nem abri as atitudes dele e nem o desfecho. Mas do jeito que tá caminhando, a tendência que eu vejo aqui é de um ser amado que vai largar a rival, vai passar um tempo só e nesse tempo só ele acaba de receber a cura para poder ir atrás de vocês de novo. Tá bom, meus amores? E que assim seja, né? Vamos ver aqui a questão das atitudes do ser amado com relação a vocês e com relação à rival. Oh, meu Deus, que coisa linda. Atitudes, a imperatriz, 6 de paus. Nossa, gente do céu. Meus parabéns para quem escolheu o menininho rosa e quer ser amado de volta. Meus parabéns. E a relação aí do ser amado com a rival, as atitudes. Uau! Vamos lá, meus amores. Vou começar aqui por vocês, porque tá muito lindo, tá muito fofo. Olha só, meus amores, olha que coisinha mais linda, que gracinha isso aqui. Oh, meu Deus, que fofura. Ser amado vai agir, tá? Ser amado tá criando, tá procurando meios, ele vai acontecer. Gente, é questão de atitude. Passando esse processo aqui, ser amado se afastando da rival, e ele vai se afastar, ele vai vir na direção de vocês, só que assim, meus amores, é um processo, ele precisa mudar as atitudes dele, ele precisa mudar o pensamento, e quando isso acontecer, ele vai começar a pensar em maneiras, tá? Veja bem, olha só aqui para vocês verem, ó. É um panda com um pandinha, é uma panda com um pandinha, é uma família. Eu vejo uma família aqui, meus amores. Nessa harmonia de cartas aqui, eu vejo uma família. Vocês com uma família, entende, meus amores? Por quê? Porque o ser amado quer o sucesso, o ser amado quer e ele vai arregaçar as mangas, ele vai pegar os pauzinhos dele para construir uma família e presentear vocês com algo que vai ser vitorioso para vocês. É o ser amado reconhecendo o valor de vocês, é o ser amado reconhecendo a grandeza de vocês. Veja bem, outra informação aqui muito importante. Ser amado veio aqui, ó, nos sentimentos como imperador. E aqui é um ser amado que chega em vocês como vocês a imperatriz. Vocês são o casal que reúne todos os aspectos dos arcanos menores, dos reis, da corte, tá? Todos os aspectos menores das cortes estão reunidos, tanto na imperatriz como aqui, ó, no imperador. Entende, meus amores? Então é um ser amado que vê, que enxerga, que reconhece a importância de vocês na vida dele. E ele vai atrás de vocês, sim. Ele vai querendo realizar com sucesso, com vitória, a vitória dele. Por quê? Porque ele ama vocês. Ele ama, é um amor verdadeiro. E vocês amam ele também. Ai, não vem me dizer que não, se não é, meus amores. Olha aqui um menininho verde, fique à vontade, porque aqui é o que eu estou vendo, meus amores. Eu não vou inventar, tá? E com relação à rival, quais são as atitudes do ser amado com relação à rival? Olha só para isso. É um ser amado aqui disposto a agir, sim, ser amado vai agir,
vai pegar as rédeas de toda a situação. Olha, o mesmo colorido que tem aqui, tem aqui. O que acontece? O ser amado vai quebrar a corrente aqui com essa rival. O ser amado vai romper a relação com a rival. Olha isso aqui, meus amores, é um ser amado que está abrindo, desbravando o caminho, saindo dessa situação, tomando uma atitude de cortar essa rival de vez para poder viver a vida dele. Como assim, meus amores? O ser amado está descobrindo a boa bisca que a rival é e está saindo dessa situação. O ser amado está se libertando da rival. Tá, meus amores? Esse processo aqui de libertação é parte para que ele possa se curar de fato, receber todas as transformações necessárias espirituais para que ele venha renovado para a vida de vocês. Aqui tem alma gêmea, chama gêmea, tá? Aqui tem muito disso, muito nessa leitura aqui. Quem escolheu o menininho rosa. E vamos lá, o desfecho, né, meus amores? Como o ser amado está em relação a vocês e como ele está aqui em relação à rival. Rainha de copas, 6 de espadas, o julgamento. Nossa, meu Deus, forte, viu? Repressão, coragem e receptividade. Uau! Meus amores, o que eu vejo de desfecho aqui? Vocês reparam? Eu vou mostrar para vocês aqui, porque é muito importante, tá? É o que eu tô vendo aqui, eu preciso mostrar para vocês. Ó, aqui veio nas atitudes e aqui veio no desfecho. Olha, que é um muito carinho, muito amor, um cuidado, um zelo, tá? Meus amores, o que acontece? Quando eu olho essa combinação de cartas aqui, ó, do desfecho, eu vejo que o ser amado, olha só, deu as costas para vocês, deu as costas para a vida que vocês tinham, para a família que vocês tinham, foi-se embora, pegou o barquinho dele e foi para longe, né? Isso custou, isso não foi fácil para ele. Provavelmente vocês tinham aí problemas, sim, situações para resolver e que hoje, meus amores, que agora ele vai perceber nessa questão aqui, ó, da finalização desse ciclo, ele vai perceber que a mudança vem, que ele precisa mudar, ele precisa transformar a situação dele. Aqui é ele botando na balança, ele refletindo, ele avaliando tudo o que passou e entendendo que não tem mais como ir adiante do jeito que está, que ele precisa sim mudar. Então, ele vai mudar. Qual que é o desfecho? Ele vai mudar, ele vai se libertar, ele vai criar coragem de se libertar da situação que ele está vivendo, dessa situação que não é positiva, tá? Para poder receber, para poder viver algo novo. Ele vai viver sim esse algo novo. É um ser amado que pegou visão, que tomou consciência, que enxerga toda a situação aqui e vai se libertar, meus amores. Muito lindo. Deixa eu finalizar aqui a leitura de vocês, já vendo o conselho, né? O conselho de luz. Oh, meu Deus, que coisa linda. Olha só o que veio para vocês. O grande encontro, meus amores. Olha, está para acontecer todos juntos novamente, a intuição de vocês, a alma, a tribo de alma de vocês se reunindo, almas amigas, almas afins, almas de luz, almas aí, vocês mesmos se reunindo com esse ser amado aqui, porque vocês são da mesma família de almas, tá, meus amores? Aqui, ó, é o encontro, o grande encontro, vocês estão na iminência de fortalecer espiritualmente aí, de evoluir espiritualmente neste grande encontro aí. Gratidão, espiritualidade. Muito lindo. Parabéns, meus amores. Parabéns pela mensagem que veio para vocês. Vou aqui guardar as cartas para quem escolheu o menininho, né? O Budinha, perdão, o Budinha rosa. A leitura foi essa, viu? Espero que vocês tenham gostado. Ela foi muito específica mesmo, foi muito direcionada, tá? Gratidão à espiritualidade por isso, viu, meus amores? E vamos que vamos aqui para a segunda leitura. Vou deixar aqui no cantinho. Pronto, vamos aqui para a segunda. Saindo o Budinha rosa. Entrando o Budinha verde, opção de número 2. Vamos lá, meus amores, vou deixar o conselho aqui para o final e vamos de leitura. Como é que tá a energia aí do ser amado de vocês com relação a vocês e com relação à rival de vocês? Energia com relação a vocês, a louca, calma, vamos lá. E a energia com relação à rival de vocês, a roda da fortuna. Meus amores, parece que o jogo vai virar aqui, viu? Parece não, vai virar.
Ser amado saiu inconsequente, saiu sem pensar muito no que está fazendo? Pois é, meus amores. O que ele está vivendo lá com a rival vai mudar, vai virar, vai deixar de ser. É um ser amado percebendo, ó, que foi insano, que pode ter descartado aí o amor da vida dele para poder viver uma aventura e agora a aventura acabou. Então é um arrependimento, é uma necessidade, uma vontade de regresso, uma vontade de corrigir a situação, mas sem ter certeza exatamente do que vai encontrar. Para muitos aqui, meus amores, vocês não têm contato com esse ser amado já, ó, faz tempos, né? Que vocês não sabem sequer o que está acontecendo. Pois é, a situação tá virando lá. O que era mar de rosas, tá virando mar de ostas, tá bom? Não falei, vocês entenderam, tá? Tá virando esse mar aí pro lado de lá. O negócio não tá bom, tá? Eles já comeram todo o doce, agora só sobrou o fel. Viu, meus amores? E é um ser amado aí, ó, pensando, meio perdido, meio sem saber muito bem o que fazer, querendo um começo, querendo se jogar, querendo ir na direção de vocês, mas a distância, o afastamento está deixando ele inseguro com relação a essa situação, tá bom, meus amores? Vamos continuar aqui a leitura, né? Deixa eu beber um golinho d'água, gente. Que eu ando muito faladeiro ultimamente, misericórdia. Depois vocês digam aí, meus amores, eu tô falando demais? Eu tô muito faladeira? Vocês digam aí, gente, porque misericórdia. Vamos saber aqui como o ser amado está em relação ao meu consulente, a minha consulente, e em relação à pessoa rival aí do meu consulente, da minha consulente. Gratidão, espiritualidade, gratidão. Como o ser amado está em relação ao meu consulente, a minha consulente, e em relação aí à pessoa rival. Gratidão, espiritualidade, gratidão. Como o ser amado está em relação ao meu consulente, a minha consulente, e em relação à pessoa rival. Vou aceitar. Vamos lá. Já veio aqui para vocês o 3 de copas, que é a abundância. Nesse deck é a abundância, mas eu já vou mostrar para vocês, tá bom, meus amores? Vamos lá, já que apareceu assim, né? Aqui, disputa no lado da rival. Depois eu abro as outras, tá? É só para ficar justo, já que já virou uma aberta para vocês, virou uma aberta para rival também, né, meus amores? E o desfecho. Vamos lá. Ok, meus amores, já botei as cartas aqui, vamos lá. Questão de intenções, tá? Do ser amado aí para com vocês, tá? Veio aqui, olha só, que interessante. Quatro de paus com os 3 de copas, ou seja, abundância e completude. Veio aqui na questão das intenções do ser amado, é um ser amado que, ó, preste bastante atenção, tá? No que eu vou falar aqui para vocês. Ser amado tá mudando a situação aqui, ser amado tá saindo desse relacionamento, tá saindo. Eu vou abrir aqui, mas olha, eu já disse, aqui é um corte, tá havendo um corte aqui, gente, tá havendo um término aqui nesse relacionamento dele com a rival. Por que isso? Porque o ser amado tá na intenção de um começo e de um recomeço com vocês. É um ser amado que lembra do que vocês viveram. Se esse ser amado triangulou com a rival aqui e vocês por um tempo e hoje vocês não estão mais participando da vida dele, é um ser amado que deseja regressar para a vida de vocês, com ou sem rival, tá? Ele deseja voltar a relacionar com vocês. É aquele tipo de ser amado que estava sumido, afastado, que não falava nada, aí de repente começou: oi, sumida, nunca mais a gente conversou, como é que você tá? Querendo sondar, querendo saber como é que você tá, para ver se é possível ele construir de novo algo com vocês. Agora, esse algo que ele quer construir não é de qualquer jeito não. Por quê? Porque essa carta aqui, a carta da completude, é algo que ele espera que dê muito certo, que tenha muito sucesso e que tenha assim, ó, muita harmonia, muita satisfação, muita comemoração. Ou seja, ele quer, a intenção
intenção dele é que seja maravilhoso, que seja conforme a imaginação dele. E a imaginação dele é uma imaginação assim, ó, de abundância, de sentimento, de felicidade, de sucesso na vida de vocês. Tá bom, meus amores? E com relação a rival, qual é a intenção do ser amado? Ser amado, olha, tá querendo se afastar dessa rival. Tá vendo, meus amores? Ser amado tá querendo se afastar da rival, tá entendendo que aqui, ó, entre eles tá havendo muita disputa, muito atrito, muita briga, muita mudança, ou seja, acabou a lua de mel, acabou a diversão, acabou a vida boa entre eles. Ser amado tá nessa relação, o que seria uma relação a dois, o ser amado tá sozinho, o ser amado se sente só, tem ficado muito tempo fechado nos pensamentos dele, tem passado muito tempo refletindo sobre essas situações e percebendo que não tem mais nada. Então a intenção desse ser amado é de fato de parar com essas disputas, parar com essa briga, de parar de lutar nesse relacionamento e seguir só longe dele. Tá bom, meus amores? Ser amado aqui quebrou a cara com essa rival, tá? Vamos ver aqui a questão dos sentimentos com relação aí a vocês e em relação à rival. Vamos ver aqui os sentimentos com relação a vocês. 9 de espadas. 10 de ouros. Nossa, deixa eu ver aqui da rival. 10 de paus. Interessante. Ás de paus. Muito interessante. Meus amores, o que acontece? Sentimentalmente falando, não tá gracinha para nenhum dos dois lados, tá? Não tá mesmo. Por quê? Porque é um ser amado, ó, que reconhece que machucou demais. Olha aqui, ele foi cruel com vocês. Ele foi muito cruel com vocês. Entende, meus amores? Aqui a situação não foi boa pro lado de vocês. É um ser amado que entende que machucou o coração de vocês, que fez vocês sofrerem. Olha só, é como se vocês fossem essa bonequinha aqui e olha o tanto de espadas para cair, para machucar, para ferir vocês, sabe? Isso aqui tudo foram as atitudes do ser amado. E o ser amado reconhecendo essas atitudes e querendo consertar elas, querendo ter sucesso aqui, ó, em reparar os sentimentos que ele destruiu, ou seja, é um ser amado que está se jogando, por isso que ele não tem tanta certeza, por isso que ele não sabe como é que vocês vão reagir. Por quê? Porque ele tem noção das consequências dos atos dele, ele tem noção do que ele fez com vocês aí, meus amores, ele tem noção do que ele fez com vocês, sabe? E não foi pouca coisa, ele machucou demais vocês. Então é um ser amado que tem sim uma vontade de voltar, é um ser amado que quer aí que as coisas deem certo, mas ele não sabe como vocês vão reagir, porque ele tem consciência que ele machucou demais vocês. Agora, saiba de uma coisa, esse ser amado, ele vai voltar com boas intenções, sim, mas pode ser que ele ainda não saiba como corrigir isso daqui, porque ele ainda tem muito que evoluir para poder entender, para poder respeitar. E os sentimentos dele com a rival? Meus amores, ser amado que não ama mais a rival, acabou, tá? Ser amado se sente preso a ela, sente obrigado a conviver com ela e tudo que ele anseia é a sair disso, é ter a vitória, é ter a liberdade. Olha aqui, meus amores, esse ícone aqui é o braço da Estátua da Liberdade. O Ás de paus é representando aqui a Estátua da Liberdade. O que é a palavra? Liberdade. Ser amado, olha aqui, olha só que coisa mais interessante. Aqui, ó, ele preso, 10 de paus, ó, opressão, preso, preso. E o que vem junto? A Estátua da Liberdade. A liberdade, ou seja, ser amado quer se livrar, quer se livrar de verdade dessa rival. Ser amado quer, por quê? Porque ele não ama mais essa rival, ele não tem qualquer tipo de sentimento por essa rival e ele quer se libertar dela, ele quer sair da vida dessa rival, ele não quer mais essa rival, ele reconhece os erros dele e ele considera assim, aqui, voltar para vocês, mas ele não sabe como vocês vão receber ele, porque ele machucou demais vocês. E ele machucou a troco de quê? A troco de alguém que aprisionou ele, alguém que deixa ele sozinho, que não corresponde e que a situação virou, porque ele está cansado de viver com disputas. Ser amado aqui quer se livrar da rival. E vamos lá, né? Questão de sexual, de intimidade, de prazer. Como é que o ser amado está aqui, ó, em relação a vocês e como o ser amado está em relação à rival? Vamos ver?
fortitude, né? Que é o 9 de... o que eu tô, é isso mesmo, 9 de paus, força, fortitude, isso mesmo. Esse deck é diferente, meus amores, ele é totalmente diferente. E o 9 de ouros, ganho, vitória, olha, assim, lucros, olha que coisa boa. Olha só como é que ele tá em relação a vocês. E em relação a rival, de novo, o hierofante, né? Aqui tinha saído o eremita e aqui saiu o hierofante. Nossa, gente, essa carta aqui é nada a ver para a questão de prazer, viu? O negócio aqui tá feio. Vou falar para vocês, viu? E o louco, olha só, meus amores. Oh, meu Deus do céu. O que acontece aqui, ó? A questão dos prazeres. Ser amado tá cansado de estar longe de vocês. Ser amado está cansado do que está vivendo aqui. Ser amado realiza viver prazeres, satisfação, realiza sentir mesmo, descansar de verdade, sentir prazer de verdade. E ele idealiza isso com vocês. É um ser amado que quer viver isso com vocês. A louca começou aqui, abriu o arcano maior, o arcano de desejo dele. O desejo de vir para vocês, de vir em direção a vocês. Por que isso? Porque aqui, ó, na questão da intimidade, na questão dos prazeres, aqui o ser amado tá batendo cartão, tá batendo ponto dele. Aqui não tem mais prazer, aqui não tem mais satisfação. Por que eu falo batendo cartão? Porque vem uma carta aqui de moralidade, de respeito, de religião, de disciplina, de valores ali, de crenças limitantes. E ele querendo se soltar disso. Por quê? Porque ele só está com essa rival, ele só contribui ali afetivamente, intimamente com essa rival por obrigação. Prazer ele não sente, e a vontade dele aqui nessa situação é de sair disso, é de pular desse prédio aqui e ver no que vai dar, de se libertar. Ele olha aqui, olha que interessante, tem uma pomba aqui, um pássaro aqui, é como se ele olhasse para esse pássaro, visse a liberdade desse pássaro e catasse o cachorrinho dele debaixo do braço e falasse: eu vou voar também, eu vou sair dessa situação mesmo. E aqui também dá uma sensação de, como se diz, ele vai se jogar, ele não está suportando mais, ele não está suportando mais essa situação com a rival. Aqui, meus amores, ele bate o cartão para poder fazer as coisas com essa rival, porque a vontade dele era de ter realização, prazer e felicidade com vocês. Olha como, meus amores, a pessoa está relaxada, a pessoa está bem aqui. É assim que ele gostaria de estar, é assim que ele queria estar com vocês. E vamos lá, né? Vamos ver aqui a questão das atitudes em relação a vocês, em relação à pessoa rival. O corretor de valores, né? O príncipe de ouros e... o aluno do jardim, viu? O príncipe de ouros também, viu? O príncipe de ouros, né? E interessante, a princesa e o príncipe de ouros. Aqui é a princesa, né? Gente, é a professora, não é o aluno, é a professora do jardim, né? E o corretor imobiliário. Imobiliário não é imobiliário aqui, é o corretor da Bolsa de Valores. E vamos ver aqui na situação da rival. A ruína, atitude, viu, meus amores? E o The Ion, ou o Ion, ou no caso aqui, essa aqui é o arcano do julgamento, tá? Aqui é o arcano do julgamento, viu, meus amores? Então aqui, o que acontece? Qual é a situação em relação às atitudes? É um ser amado que vai lutar, que vai se esforçar, tá? Que vai criar oportunidades de ser muito bem sucedido e de poder se aproximar de vocês, de criar oportunidades para sentir a satisfação em viver com vocês. É um ser amado que vai atrás de vocês, vai com o rabinho entre as pernas, vai na base da humildade, vai reconhecendo que tem muito a aprender, que tem muito que corrigir, mas ele vai tentar, vai se jogar, independente da consequência. Aqui vocês vão ver ser amado tentando se aproximar de vocês, vocês querendo ou não, é um ser amado que vai tentar aproximar. Agora, se vocês não tiverem afim dele, é a escolha de vocês, porque aqui, diferente do primeiro,
montinho, que foi muito específico ali, a primeira leitura, ali é para almas gêmeas, para chamas gêmeas, para quem não entende por que não consegue aí seguir em frente esperando ser amado, aqui não. Aqui vocês estão vivendo a vida de vocês, vocês estão se libertando e essa pessoa não sabe como é que vai ser quando ela se aproximar, mas ela vai e ela quer ter vitória e ela vai trabalhar, ela vai arregaçar as mangas para isso. Por que que eu falo, meus amores? Porque a atitude do ser amado é de botar um ponto final nessa situação que vive com a rival. Por quê? Porque isso daqui, ó, ele já viu que já deu o que tinha de dar, que não rende mais, que já é um relacionamento fracassado, um relacionamento arruinado, que ele precisa se atualizar, ele precisa se renovar, ele precisa viver o novo e desapegar de tudo que ele viveu aqui de passado com essa rival. Ele vai sair dessa situação, ele vai largar a rival. Vamos lá? Vou abrir aqui o desfecho para vocês dessa situação. Ó, mudança, 2 de ouros, mudança, né? O arcano maior da morte e o carro. Interessantíssimo, gente, nossa. E vamos ver aqui com o Osho, a não materialidade, as políticas e a voz interior. Uau! Meus amores, o que acontece aqui, ó? Ser amado tá cansado de se enganar, tá cansado de se iludir, tá cansado de viver algo que não é real e de guardar os sentimentos que ele tem. É um ser amado que está disposto a mudar, que está disposto a trazer a vida. Olha só, quando eu vejo essa carta aqui, eu só lembro do Vale dos Ossos Secos. Por quê? Porque se vocês observarem aqui, ó, deixa eu ver se consegue ver direitinho, ó. Aqui é um corpo, literalmente um cadáver, é só osso aqui, ó. E o médico, né, a pessoa que tá aqui, a médica, tá aqui, ó, literalmente botando um coração dentro desse cadáver, é como se estivesse trazendo a vida de novo, o que já está morto. E isso, olha aqui junto, ó, com a carta da mudança, ou seja, a mudança da situação, a mudança, né, a transformação. E isso, ó, ele entendendo, a pessoa amada aí entendendo que tá na rota certa, que tá no caminho certo para que isso aconteça. Por quê, meus amores? Porque percebeu que viveu num mundo de ilusões, de fantasias e que negligenciou o próprio sentimento. Ser amado viveu sim, ó, não existia, nunca existiu nada de valor aqui, nessa relação aqui, ó, pro ser amado. Aqui que tá o valor, aqui, ó, nos sentimentos que ele guarda, e ele vai tirar essa máscara, vai consertar essa situação e vai tentar agir melhor, vai trocar essa pele, se renovar, se transformar para poder viver com vocês. Gratidão, espiritualidade. É um ser amado que vai se jogar, vai arriscar mesmo, ele tá ciente que pode ter um lindo sim, como pode ter aquele gostoso não. Vai depender de vocês, mas é um ser amado que vai encerrar isso aqui, que vai terminar com essa rival, e quando ele terminar com essa rival, ele vai procurar vocês. Vamos ver aqui a mensagem, um conselho espiritual, um conselho de luz para vocês. Oh, meu Deus, que coisa linda! Olha só para isso aqui. A mensagem aqui, meus amores, é aqui, ó, semente estelar. Que luz você eleva? Como você está tratando, como você está elevando a sua luz. Meus amores, busquem elevação espiritual, busquem se curar, busquem superar, perdoar, principalmente perdoar. Aqui, meus amores, esse ser amado, quando vai voltar, vai ser um exercício para vocês, vai ser um trabalhar do perdão. Vocês tendo que desenvolver isso daí, ou seja, plantar sementes estelares, sementes que vão ficar aí para além, sabe? Sementes que vão ficar, que vão ser assim, ó, centelhas para transformar a vida de vocês, a vida do ser amado e a vida das pessoas com o exemplo de vocês. É um desafio muito grande, então eleve sua luz, suba a sua luz, tá bom, meus amores? Plante sementes de luz, tá? Que mensagem linda, gratidão, espiritualidade, gratidão. Meus parabéns para vocês que estão aí plantando novas sementes. Meus amores, a leitura de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tem leitura todos os dias no canal. Minha gratidão aí a vocês. Que Jesus abençoe a todos e até as próximas leituras.